Bom, uma coisa que me deixa muito feliz foi a maneira pela qual eu fui criado desde piá, desde molecote. Até mesmo para curar as feridas, era na base do sofrimento e do grito. Às vezes era melhor a gente se machucar de novo que tomar aqueles remédios que tinha na nossa época, mais ou menos. Mas a gente que foi criado ali, né, nas bandas dos anos 80, dos anos 90, a gente tem umas historinhas para contar, não querendo dizer que este povo mais afrescaiado de hoje em dia não tenha, mas aqueles anos ali foram os anos de glória, pelo menos para mim e para mais uma meia dúzia de índio velho aí que já passou dos 40, né? Eu posso muito bem dizer que eu lembro de um tempo em que, em vez da gente ficar se preocupando com telefone, se preocupando com assistir esses vídeos afrescaiados das redes sociais, era um tempo que a gente se brincava, jogava bola no meio da rua, empinava pipa, andava de carrinho de rolimã, brincava de esconde-esconde, brincava de balança-caixão, de polícia e ladrão e mais uns cambau aquático. E eu sei que dentro dessas brincadeiras aí a gente jogava muita bolinha assim na rua, que muita gente chama de jogar pelada. A gente não, a gente jogava bolinha, jogava bola em campinho de pedra, em campinho aí com morrinho de braquiara, né? A gente jogava bola nesses lados aí. Esse negócio de jogar bola na praia, esses cacarecos aí não é muito com nós não, até porque não morava muito perto da praia das areias assim. Nosso negócio era rio e represa. Inclusive perdi muito amigo aí nas águas, né, que não dominava a manha de nadar direito e queria dar uma de valente para igualar os piá mais velhos de sair nadando por aí. E muito amigo meu se foi nesta função. Mas eu me lembro que muitas vezes a gente ia jogar bola, né? E uma das coisas que acontecia frequentemente era do índio velho mirar o gol assim e plantar uma bicuda na bola para fazer aquele gol, para o goleiro não ver nem a cor da bola. Só que de vez em quando, quem não via muito bem a cor da bola era o dedão do pé, que em vez de chutar a bola encontrava um pedregulho no meio do caminho e estourava a tampa do dedão, que de vez em quando até a unha ia junto naquele negócio. Barbaridade! Ali neguinho chorava, neguinho ficava no desespero. Só que a piazada da minha época era aquela piazada macho, aquela piazada que não era de chorar muito assim na frente dos amigos. Ele podia estar se cagando de dor, mas ele segurava ali, né? Podia até cair umas águas dos olhos, mas ele não se entregava de qualquer jeito. Piazada perguntava, e aí, tá bom? Não, tô firme, tô forte. Nem que fosse debaixo de soluço. Mas o índio velho não negava a vaza. O bicho ficava ali firme, aguentando a dor, que nem macho, né? O problema é quando o bicho velho chegava em casa. Aí começava. Porque a mãe, primeiro que a mãe já estava ocupada com os afazeres de casa ali, não tinha muito tempo para estar junto com os filhos, para estar cuidando ali 24 horas do índio velho que estava acontecendo. Hoje em dia você vê a frescuraiada de colocar almofada no canto de prateleira, que é pro filho não se machucar, que é pra não bater a testa ali, e não sei o que lá mais. Essa nutelagem de hoje em dia, que na minha época não tinha. Nego, se fosse tropicava, arrancava o dedão e ainda batia a testa na quina, ainda levantava firme e forte. Enfim, o bicho velho jogava uma bolinha ali no meio da rua, colocava duas chinelas, né, lá do outro lado pra fazer que era gol. Nós chamava de gol livre, e ia assim, aí de vez em quando dava uma topada ali no meio das pedras, que errava a bola, arrancava-se a tampa do dedão, e ali ele ficava forte, porque o sofrimento não tinha começado, ali era só a primeira fase, o sofrimento ainda estava por vir, né? O sofrimento ainda estava a caminho, porque quando o índio velho chegava em casa, que a mãe via aquilo ali, primeiro que a mãe já ficava meio puta da cara, né? Que já ia ter que ir pra farmácia gastar com o infeliz, né? Só que esses negócios da farmácia não eram um grande absurdo. O remédio até que era meio barato. O problema era o remédio, é que às vezes a gente não contava muito assim com a sorte. E ali era um tempo assim de cabra velho bagual,
Que se o cabra não fosse macho, ele não aguentava aquela época ali. Então, primeiramente, a mãe, quando olhava as feridonas velhas ali, com o pé já estava tudo craquento, né? Não é que a mãe ia lavar os pés do infeliz. Quando era uma mãe mais raiz assim, ela levava o bichinho pro tanque e pegava aquelas buchinhas amarelas, né? Dos pelos amarelos de madeira e dava uma esfregada nas unhas ali, meio por cima ali do machucado, para arrancar as areias que estavam ali no meio. Ali o bicho já deixava uma meia dúzia de grito, né? E choro. Passando o seu primeiro sofrimento, aí vinha água oxigenada, que era um líquidozinho que vinha num bagulhinho de plástico assim, né, meio esverdeado. Era que nem aqueles litros de quiboa, mas era com água oxigenada, que era até meio bonito, que quando jogava aquela aguinha ali em cima, saía aquela espuma branca. E aquela espuminha ali, segundo a mãe, era para matar as bactérias, para limpar, né, o machucado. Mas ali até que era meio legal, que você olhava aquela espuminha branca que ia ficando meio avermelhada com sangue, e aí você já dava aquela passadinha assim com um paninho que a mãe rasgava até da saia velha, que não tinha algodão na época, né? Aí dava aquela passadinha de pano ali, aí depois, né, da água oxigenada, tava bem limpinho, bonitinho. Aí o que a mãe falava? Ó, da próxima vez que isso acontecer, você tem que mijar em cima para não dar infecção. Aquele negócio dos antigos. Muitas vezes é quando se cortava com enxada, com a faca, alguma coisa que mijava em cima. Mas pra mãe, qualquer corte tinha que mijar em cima. E quando dava, a gente mijava, né? Quando não dava, a gente se mijava nas calças mesmo das dores, né? Mas enfim, aí vinha a sentença final. A mãe grudava o litro, o vidrão de mertiolate. Ali era a hora que separava os homens dos piá. Porque ali tinha que ter 3 bolas no saco para aguentar a dor daquele negócio. Porque além daquele negócio vir tudo manchado, né? Assim, uma cor meia avermelhada, com amarelada, com, sei lá, cor de laranja. Não dava nem pro caboclo definir muita cor. Porque aquele negócio depois que ia pra ferida, deixava o caboclo até daltônico, né? E aquilo ali impregnado de álcool etílico e de mercúrio, que quando caía em cima do machucado, o índio velho queria ir lá pro meio da rua e dar outra bicuda na pedra, que a dor não era tanta no sofrimento de curar aquele machucado. E não era só além da dor do mertiolate, de vir aquele líquido que mais parecia o sangue do capeta, que queimava até a alma da gente. Ele vinha com uma pazinha, e aquela pazinha ali era para esfregar em cima da ferida, né? Porque além da queda tinha que vir o coice também. E ali nego chorava de desespero e de dor. E o índio velho prometia que nunca mais ia jogar uma bola da vida. Então o nego velho se curava no grito, porque eu acho que as feridas velhas se curavam meio que na marra, para não ter que botar aquele negócio ali em riba outra vez. Eu sei que no outro dia já estava até cascado a ferida velha, né? Aquela casca já tinha subido ali por riba e neguinho já estava bom de novo e já ia jogar a bola de novo. Passava-se ali uns dias, nego velho estourava o dedão de novo. Só que daí o índio velho já dava uma de esperto, porque ele arrancava um pedaço do pano do calção ou da camisa e amarrava ali para enganar a mãe, para não contar para a mãe o que tinha acontecido. Mas chegava em casa bancando, a mãe já olhava, já sabia, e ali começava o sacrifício outra vez. Então na minha época era frequente o uso do danado mertiolate. E isso aí foi para muita gente daquela geração, né? Mas é claro que para muita gente de hoje em dia o mertiolate já não é essa coisa assim tão braba, porque ficou muito afrescurado, nem queima mais. Então isso aqui é só para aqueles que conhecem o que é o mertiolate raiz nos anos 80. E fora de um mertiolate, a mãe sempre comprava pra avó também um outro remédio que ficou marcado muito na minha geração, que só de lembrar o nome do remédio já veio o gosto na boca e a vontade de vomitar é eminente. Porque aquilo ali era ruim, era mais ruim que carne de cobra aquele negócio. Era um vidrinho amarronzado, um líquido branco meio viscoso, que vinha dentro, parecia um leite, mas só de abrir a tampa daquele negócio, o cheirão já vinha. Era a emulsão Scott,
que hoje em dia foi substituído pelo ômega 3, que vem umas pastilhazinhas dentro do plásticozinho, que o índio velho engole e nem sabe o gosto do negócio. Na minha época, ômega 3 era o Emulsion Scott. A Emulsion Scott era um vidrinho amarronzado, aí que tinha um gaudério na foto, e que carregava um peixão nas costas ali, endoiava você com aquela cara lerda, assim, o caboclo só de pensar no gosto daquela nhaca, né? Já dava aquele desespero, aquela vontade de vomitar, porque o negócio era ruim, era mais ruim que misturar quiabo com giló e jogar umas folhas de louro em cima, e para aumentar o relixo colocava uns bordão em cima também. Era um negócio ruim, mas pense no negócio ruim, né? Mas muita gente aí também já vai lembrar desse Emulsion Scott. E é claro que a gente não pode esquecer que muita gente da minha geração, né, que hoje em dia toma uns tragos, né, que gosta de empinar um copo de cachaça, já tem que lembrar que eu pelo menos me lembro que o meu primeiro porre foi aí com meus 4, 5 anos de idade, aonde eu já tive a experiência de ficar meio bêbado, né? Porque na minha terra diz que nós ficamos meio beldo, né? Aí os índios velhos aí vai me perguntar, mas como que uma criança de 4 ou 5 anos de idade fica bêbado? Que pai irresponsável que dá cachaça e álcool pro piá beber? Não, eram os remédios da época. Aí pra muita gente que agora também não vai saber, né, porque a partir dos anos 2000 começou essas frescuraiadas aí de mudar, né, aqueles remédios raiz, não vai lembrar que o biotônico Fontoura tinha mais de 9% de álcool na sua dosagem que vinha no litrão. E aqueles remédios ali, a mãe comprava pra avó, né, que a avó já estava meio de idade, e quando a avó tomava uns 2 golinhos daquele ali de manhã cedo, a velha dava até uma alegria na velha, ela ficava meio alegrona, e nisso a mãe também botava um copinho ali pra mim, que ele iria dar ali uns 5 ml, e a gente jogava pra dentro. E era bom, que era meio adocicado aquele negócio ali, e deixava a gente assim meio alegre. Não é que deixava alegre, é que tinha mais álcool naquele negócio ali do que numa garrafa de cerveja. Só que pra época, né, assim, nossos pais, como não foram assim, né, muito tempo pra escola, só foi mesmo o suficiente para aprender a escrever o nome e fazer uma conta de mais e menos. Então não tinha-se muita instrução, que aquilo ali não devia dar pra criança. Mas eu até me orgulho de ter tomado aqueles negócios ali, apesar de que um dia eu me lembro como se fosse hoje, a mãe saiu para trabalhar, o pai já estava trabalhando faz hora, né? Foi um dos dias que eu não fui para a LBA. A LBA era uma creche, um prezinho, que nós ficava meio que o dia inteiro por lá, e lá nós tinha boia, nós brincava, nós ficava o dia inteiro, nós arrumava briga e tal coisa. E eu sei que num desses dias que eu fiquei com a avó ali em casa, o que aconteceu? Eu vi que estava lá em cima do armarinho da cozinha, aquele vidrão, e eu pensei assim, onde que tá o negócio ali? Eu acho que eu vou tomar um gole daquele negócio ali, mas a mãe não tá aqui, o pai também não tá aqui. E eu nem pensei em pedir pra avó, porque a avó devia estar ocupada fazendo alguma anarquia lá por volta da casa. Então, na minha inocência de criança, eu pensei assim, bom, eu acho que eu já tenho uma independência, que eu posso fazer as coisas por eu mesmo. Então, eu meio que matutei, se eu colocasse uma cadeira ali pra perto do armarinho e subisse meio em cima ali, eu meio que alcançava o litrão. E assim eu fiz. Peguei a cadeira, arrastei, né? O que não alcançava ainda, eu subi com o pezinho assim em cima do armário, eu sei que eu peguei o negócio. Aí eu vi aquele negócio ali, né? Abri, dei uma cheirada, e eu posso lhe dizer que ali foi uma das últimas coisas que eu lembro, até a hora que mãe e vó me acordaram. Mas segundo mãe e vó me acordaram, diz que a vó me viu no chão ali meio estranho, né? Que eu tava dando uns pinotes meio esquisito, e que eu levantava e caía, que eu ia para um lado e para o outro, não parava meio de pé, né? O litro do biotônico, velho, já tinha caído por baixo de algum móvel na cozinha ali, e a velha não viu. Então achou que ou eu tava possuído, ou eu tava tendo um streamlink ali
do coração, ele e a avó velha gritar a vizinha para ir chamar a mãe lá no serviço, né? E davam, sei lá, uns 10, 15 minutos de caminhada boa até lá no serviço da mãe. E disse que a vizinha foi lá buscar a mãe, e a mãe velha chegou correndo no desespero, né, pra ver o que estava sucedendo ali. E nisso que a mãe velha já estava vindo um desespero, veio um outro vizinho ali já preparado para enfiar eu dentro do carro ali para levar para o hospital, né, que não sabia o que estava sucedendo. Até que nesse entreveiro que chega a mãe, chega a vizinha e o povo meio desesperado, que alguém gritando, tem um vidro de qualquer coisa que tá ali debaixo da estante. Será que ele não andou bebendo algum veneno de rato ou alguma coisa? Quando a mãe viu, era o biotônico velho vazio no litrão, né? E a mãe meio que ligou uma coisa na outra, né? Mas não é possível que o Pia bebeu esse negócio aqui. Mas mesmo assim levaram para o hospital para chegar lá para deduzir que eu simplesmente tinha tomado uns golinhos a mais do que eu deveria e estava ali dando uns ataques no nego velho porque eu estava meio que beudo. Não é que eu estava mal, é que eu estava beudo. E nisso, daquele desespero da velha, achando que eu ia morrer, mas passou ali, no outro dia eu já estava um diazito vigoroso, bom de novo na coisa, já brincando e pulando para baixo e para cima. Mas essa foi a primeira ressaca que eu tive. E eu acredito que para muito nego velho aí que já passou dos 40, foi mais ou menos desse jeito também, né, que as coisas funcionavam. Então esses remedinhos que tinha em casa assim, era muito bom, né? E o pai, também assim, o índio velho da roça, ele conhecia assim, conhece que o índio velho ainda tá vivo, não morreu, né? Tá lá capengando, mas tá vivo. E tinha uma árvore que arrancava as cascas da árvore e fazia um chá. Só que não era um chá assim pra gente bebericar, né, pra beber. Não, era um chá que cozinhava-se as folhas, e enquanto eu tava meio morno ainda, jogava assim em cima das feridas. Mas normalmente quando eu cortava assim o couro velho com enxada, com a foice, com machado, com facão, assim na lida de campo, né? Ou para qualquer outro tipo de machucado que abrisse o couro e saísse um sangue ali, que era a casca de barba timão, né? Que no outro dia o negócio já estava quase cicatrizado, né? Até as mulheres da vida aí, segundo a lenda, né, gosta de usar lá de vez em quando para botar a fruta de volta, né, como assim nos primórdios da juventude, né? Aí também tinha o barço. O barço era um outro remedinho assim que o pai também macetava e jogava um sal grosso com vinagre e botava ali quando destroncava um osso ali que fosse do joelho ou do pé, né, que meio que se deslocava, né? Ou até quando dava um cortezinho também, porque ali era tudo, ali não tinha muita frescura, o remédio que tinha jogava pra tudo quanto é coisa, né? Então o barço, a arnica, as folhas e a casca de eucalipto. Então tinha muita coisa ali que se fazia na época, que era bom, que era muito remédio, que era fortificante. As garrafadas do seu alípio, né? Que também eram as garrafadas boas, que levantavam até defunto, aquelas garrafadas velhas como aí fazia. Então os anos 80 e os anos 90, nesta parte aí das doenças, era melhor da gente se curar do que é nos dias de hoje. Vai fazer o que, né? O mundo velho muda, as coisas diferenciam, né? E a gente da roça, assim, de hoje em dia, até esses caboclinhos mais novos aí, que se diz meio raizão da roça, já estão meio desmantelados, que já não é aquelas coisas de antigamente. Que até pra se prevenir de cobra, nós sabia fazer umas receitas meio bravas, que pra muita gente hoje é nojento, mas pra muita gente da roça ainda faz, que o caboclo velho ele vai lá, arranca a ferramenta de urinar e urina dentro do recipiente, e pega aqueles fumos de rolo e desfolha aquilo ali e maceta e passa nas canelas ali, que ali é para espantar cobra. Principalmente aquele povinho, o pobrão, os matutão, que não tem dinheiro assim para comprar uma bota de couro, de borracha, e de vez em quando vai para a roça ou descalço ou de botina. Então, caso de alguma cobrinha vai e pique ali, aquele cheirão ali, segundo os mais antigos, afugentava as cobras velhas. Isso eu não posso dizer se é verdade ou não, né? Mas, segundo eles, funcionava. Eu vi uma ou duas vezes aí
uns caboclos tentando fazer esses negócios aí, mas eu, pessoalmente, assim, nunca fiz. Mas segundo o povo dizia, parece que era, né? Mas enfim, os remédios de antigamente era bom. Arcos, pegava-se uma garrafa de arco, pegava um caroço de abacate e jogava ali dentro do caroção de abacate. Quando achava umas folhas de arnica no meio do mato, jogava-se ali também, que passava uns 2 meses curtindo. Aquilo ali era pros músculos. Quando dava-se umas dor muscular, um machucado de meio que destroncado também, jogava-se aquilo ali e o índio velho seguia nos eventos. É por isso que hoje a gente vê aí nego velho tudo esgualepado de serviço de roça, né? Que ainda tá meio firmão aí com 70, 80 anos, né? Tem uma meia dúzia que já não aguenta mais com o reumatismo, o velho já pegou, né? Mas ainda tem muitos aí que ainda estão meio ativos por causa desses negócios que tomava. Pedra no rim, nego se prevenia com quebra-pedra. Quebra-pedra é um matinho assim pequenininho que tinha umas bolinhas assim nas folhas, né? Aquilo ali, cavalinho e outros quitanda a mais também servia bastante de remédio para pedra no rim também. Mas outra hora eu volto aqui para contar mais os remédios que a gente usava assim nos anos 80 e nos anos 90, que hoje só fica para a história e esse povo de hoje em dia não usa mais.